Agradeço a presença de todos mais uma vez e que nossa aula seja produtiva. Como sempre, eu conto com a participação de vocês, espero muito que vocês interajam pelo chat, pelo microfone, enfim, que vocês se envolvam na aula. Hoje nós vamos falar sobre mais um movimento social importante. Nós vamos trocar uma ideia sobre movimentos populares urbanos. Até aqui nós falamos um pouquinho sobre os seguintes movimentos. Nas primeiras aulas falamos sobre revoltas populares que aconteceram entre os séculos 19 e 20 no Brasil. Depois a gente começou a tocar no assunto movimentos sociais. A gente então falou sobre movimentos dos trabalhadores, por exemplo, o movimento operário, movimento sindical e movimento sem terra. Então, o movimento sem terra foca nos trabalhadores rurais e tal, reforma agrária. Movimento sindical é a formação de sindicatos. Cada sindicato representa um tipo de trabalhador. Por exemplo, sindicato dos professores, que reúne, representa os professores, enfim. Movimento operário, no geral, cada um com sua tendência política, uns mais socialistas, outros anarquistas, outros mais ponderados, reformistas e tal. Então, esse foi o primeiro assunto de movimento social, essa parte aí dos trabalhadores. Depois, a gente falou um pouquinho sobre movimento feminista, então a gente teve uma aula e também uma atividade sobre o movimento feminista, onde eu apresentei visões diferentes a respeito do feminismo. Depois a gente falou sobre movimento ambientalista, por quê? Porque era a Semana do Meio Ambiente na escola, então eu adiantei. Movimento ambientalista seria o último da nossa lista, mas eu trouxe antes por causa da Semana do Meio Ambiente da escola. Então foi uma ação voltada para essa semana. Inclusive, na atividade atual, tem uma parte ali para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma ONG aí relacionada ao meio ambiente e tal. E também um textinho para vocês analisarem. E hoje nós vamos falar, aproveitando esse gancho do movimento ambientalista, que fala sobre o ambiente onde a gente vive, a gente vai falar sobre movimentos populares urbanos. Esses movimentos urbanos são referentes à vida em cidade, tá? Então, movimentos populares urbanos focam nos problemas, nas questões da cidade, na estrutura da vida em cidade. Cidade é um lugar de cidadania. Nós temos direito à cidade. Temos direito de exercer a nossa cidadania no âmbito da cidade. E a gente, então, vai tocar em assuntos relacionados à vida em cidade. Eu vou apresentar algumas iniciativas que eu já conheci como exemplo. A gente vai discutir alguns problemas da nossa cidade e por aí vai. E vou também contar um pouquinho da história dos movimentos urbanos. Breve, bem breve resumo. Vamos começar a gente sensibilizar, e aqui eu quero a participação de vocês ativa, beleza? A gente vai começar falando sobre problemas da nossa cidade. Movimentos urbanos focam nas questões da cidade, nas questões urbanas. Quais são nossos problemas? O que pode ser feito para solucioná-los, etc. Tá? Então a gente vai trocar uma ideia a respeito disso agora. Isso aqui que a gente vai fazer é parte da atividade do link que vocês receberam segunda. Tá bom? Então, quem quiser ir respondendo agora, quem não fez ainda a atividade do link, já pode ir fazendo junto aqui e já vai matando essa tarefa. Ok? Quem já fez, ok, pode até compartilhar o que escreveu na atividade. Quem quiser fazer depois também, sem problemas. Vamos lá, trocar uma ideia aqui sobre a nossa cidade. Primeira pergunta que eu faço a vocês é essa. Quais são os principais problemas enfrentados em seu bairro ou em sua cidade em geral? Elaborem uma lista dos principais problemas a serem resolvidos.
Podem ser em qualquer área: saúde, educação, moradia, mobilidade urbana, ruas, calçadas, trânsito, segurança e tal. Descreva esses problemas brevemente. Então, falem para mim. Primeiro, foca no bairro, tá? Naquele lugar mais próximo de você. Não nos problemas que não te afetam tanto, naqueles problemas que te afetam mais, que afetam mais a sua comunidade ali. Quais são os principais problemas que vocês veem e enfrentam em nossa cidade? André, seja bem-vindo. A gente está começando a nossa aula refletindo sobre os problemas da nossa cidade, porque o tema hoje é movimentos populares urbanos. Quais são os principais problemas que você ou as pessoas do seu bairro enfrentam? Os principais problemas da nossa cidade, da cidade em geral. Nós não vamos tocar agora no assunto da classe trabalhadora, nem nas questões de gênero, não vamos falar de meio ambiente, assim, estritamente, tá? Apesar que o meio ambiente faz parte também um pouquinho dos movimentos urbanos. A gente vai focar nos problemas da cidade, questões de escolas, moradia, mobilidade urbana, ruas, etc. Quais são os principais problemas? A Gabriela Tristão citou a questão da segurança, em questão de bairros mais afastados. Um dos grandes problemas, foi bom você ter tocado nisso, Gabriela, o grande número de assaltos em sítios, em zonas rurais. Porque a zona rural ela fica mais afastada e muitas pessoas ficam isoladas ali na zona rural e esse não é um problema só da nossa cidade, é um problema geral aí. E essas pessoas da zona rural sofrem muito com assaltos, com essa dificuldade de se proteger, de se defender. Então, existe até uma discussão sobre a importância de armar pessoas que moram no sítio, porque essas pessoas são mais vulneráveis, por estarem mais deslocadas do centro urbano. E dentro da cidade também, a questão da segurança, ela não é uma questão totalmente resolvida, ela está em aberto. Essa semana, por exemplo, um local aqui foi assaltado e apontaram uma arma para um colega meu, e ele teve a sorte que ele conseguiu fugir e tal. Então, essa questão da segurança é uma questão a ser debatida e sempre aprimorada. Além disso, o que mais tem de problema na cidade que vocês enfrentam no dia a dia? Falem aí. O Gabriel citou um problema que é sempre lembrado e com razão pelos alunos. Ruas esburacadas, que atrapalham o trânsito e tal. Tem uma avenida aqui da cidade que ela estava muito feia, muito feia mesmo. Aquela ali, aquele decidão da Faíta, José de Barros Ribeiro. Cara, tinha um pedaço ali que era assustador. E, inclusive, uma pessoa veio de fora esses dias e ela falou: Meu Deus, como que pode deixar uma rua ficar daquele jeito? Ela tinha um calombo no meio, assim, buracos toda torta. Enfim, tava um caos aquela rua. Agora deram uma arrumadinha, só que aquela arrumada foi fraca. Aquela rua precisa ser desfeita e refeita. A verdade é essa. Aquela rua dá muito problema nesse sentido. Ela está bem comprometida, né? Então, foi feito agora ali um trabalho de tapa-buraco, mas é um trabalho paliativo, precisa de uma ação mais eficaz, mais drástica ali. E buracos na cidade inteira são um problema há muitos anos. Muitos anos. O Gabriel também citou aqui construções abandonadas. Construções abandonadas. Cara, tem muita na nossa cidade. E não é de hoje. São anos e anos e anos de construções para as quais veio verba. Essas construções não foram concluídas. Essas construções, enfim, estão aí. Perdidas, abandonadas e poderiam estar sendo úteis para as pessoas. Mas, por não terem sido concluídas, faz falta. O Gabriel também citou escolas com baixo investimento, então, inclusive, há escolas que estão paradas por falta de conclusão de obras de investimento na estrutura física.
A Stephanie citou, tem pessoa que não respeita o sinal vermelho porque eles não têm paciência e tal. Essa questão da mobilidade urbana, ela não é simples de resolver e realmente a gente tem que estar sempre apontando os problemas do trânsito. Tem lugar que precisa de sinalização, de semáforo, de lombada, de faixa, porque se com semáforo e tal, muitas pessoas não respeitam, tem lugar que sem fica mais complicado ainda. E tem lugar até que eu entendo que nem precisaria ter, e tem. Enfim, é uma questão que tem que estar se debatendo constantemente. A Gabriela falou, época de chuva em alguns lugares, o estado das ruas fica caótico, não dando para passar. Tem isso mesmo. Tem lugar que precisa resolver essa questão do escoamento da água e tal. Aqui perto da escola tem um lugar que frequentemente alaga, aqui na Baixada, e tem um lugar ali que até desfizeram as casas, prédios que tinham ali, fizeram até uma pracinha, abriram para tentar dar uma aliviada. O fato é, já já a gente vai falar sobre isso, viu, Gabriela, que muitas cidades no Brasil cresceram sem planejamento, cresceram sem ordem, sem uma estratégia, então foram crescendo de forma desordenada. E aqui na nossa cidade mesmo, a gente vê que muita coisa foi crescendo e sendo construída de forma desordenada. Então, construções que estão em cima de rios. São Paulo, a nossa capital, ela tem muito rio sufocado, nascente, lá tem muita enchente, até por causa disso. Uma vez eu conversava com um ex-prefeito da cidade, e ele contava para mim alguns bairros que foram surgindo de forma irregular, que não respeitaram a geografia do local, rios, etc. Enfim. Então, um dos grandes problemas enfrentados nas questões urbanas é isso, é o crescimento desordenado, sem planejamento. Mais alguma coisa que vocês notam que é um problema? Vou dar 10 segundos para mais alguém se manifestar. Nossa, estou contando rápido esses segundos. Vamos para a próxima pergunta, então. Como esses problemas afetam a vida da população? Então, a gente fez a lista do problema. Agora, como que esses problemas nos afetam? Que tipo de prejuízo esses problemas causam na vida das pessoas? Então, por exemplo, o buraco na rua, a enchente, a falta de conclusão de alguns prédios. Como que isso afeta a nossa vida? Quais os prejuízos que a população tem, que você tem, muitas vezes, por causa desses problemas? Então, faça uma listinha dos prejuízos. O que pode causar de prejuízo para as pessoas, esses problemas? Fácil essa. Então, a rua esburacada, por exemplo, causa, como a Gabriela Tristão falou, carro quebrado. Ixi, eu conheço muitos amigos que tiveram prejuízo por causa disso, cara. Perder roda, enfim, estourar o carro aí por causa dessas valetas, desses buracos e tal. O problema da segurança, então, ocasiona perdas de bens, da saúde mental. Esse colega meu que foi vítima essa semana de um assalto, não foram assaltá-lo, ele era segurança no local. Ele ficou bem traumatizado, viu? Ficou bem abalado. Então tem esse problema emocional também, não só material. A Stephanie citou essa questão de incêndios que às vezes acontecem. Nossa, isso aí causa bastante problema para a saúde, para a natureza, entra na questão do meio ambiente, enfim. Para todo mundo aí causa problema isso. Financeiro também, porque às vezes pega plantação de pessoas que têm perdas grandes. Enfim, esses problemas afetam nossa vida de alguma forma sempre. Agora vamos começar a entrar na questão das soluções. Falar de problema é fácil, mas e resolver? Aí é outra coisa, né? É aí que começam a entrar os movimentos urbanos. Terceira pergunta, então.
Você já fez algo para tentar ajudar a resolver esses problemas? Ou conhece alguém que já tenha lutado para resolver esses problemas? Caso sim, descreva como foi esse trabalho. Caso você não saiba, pode perguntar para outras pessoas e tal. Vocês conhecem alguma iniciativa popular? Não vamos pensar no político agora, tá? Vamos pensar na população. Porque a gente está falando de movimentos urbanos, movimentos populares, tá? Então, vamos esquecer, o político tal fez isso ou fez aquilo. Vamos pensar na sociedade civil, as pessoas comuns. Vocês já viram alguma iniciativa de alguém? Ou você mesmo já teve alguma iniciativa, sei lá, um grupo de debate, um manifesto, um movimento, uma manifestação de rua, ou na internet. Vocês já viram alguém fazer alguma coisa? Vocês têm alguma experiência? Conhecem algum ato, alguma iniciativa da população para pressionar governantes ou até para resolver problemas? Ou, no mínimo, para debater os problemas? Vocês já viram algum? Seja em rede social ou presencialmente? Se alguém já participou de algum movimento, de alguma manifestação, de alguma iniciativa, pode contar a experiência, tá bom? Vamos lá. Contem um pouco a experiência de vocês. Podem abrir o microfone também, eu adoro quando fazem isso. Se não conhecem nenhuma iniciativa, nada, coloquem não, pelo menos aí, para eu saber que vocês estão me entendendo e me ouvindo. Depois, na conclusão da atividade para entregar, vocês podem até perguntar para alguém: você conhece alguém que já fez alguma coisa? Troca uma ideia aí. O Gabriel falou que já participou de algumas coisas, algumas iniciativas. Legal, Gabriel. Você poderia citar uma? Fica à vontade. Tá? Uma. Não precisa citar várias, não. Pode ser uma só. Alguma ação que você fez como pessoa comum, pessoa como eu. Ninguém, gente. Além do Gabriel, mais ninguém. O William falou que nunca participou. Pelo jeito não deve conhecer também alguma outra ação. O que eu poderia citar aqui, eu conheço alguns grupos de debate na internet, então a gente tem, acho que pelo menos uns 2 ou 3 grupos aqui na cidade de pessoas que debatem problemas ali, que discutem, que apontam problemas, grupos de Facebook e tal. Isso é uma iniciativa importante. Conheço um cara aí que tem feito vídeos, mostrado problemas e corrido atrás aí de soluções. Acho interessante. Pode-se discordar ou concordar da pessoa, mas o legal é que a iniciativa está sendo tomada. A Stephanie falou: minha irmã já ajudou uma família que estava passando um dia difícil porque eles não tinham comida. Legal, muito bom, Stephanie. Excelente. Uma iniciativa pessoal e que faz a diferença na vida das pessoas. Legal. Eu vou mostrar para vocês um movimento que meu pai tinha aqui. Vou até compartilhar rapidinho a tela com vocês. Deixa eu parar aqui. Só para vocês terem ideia de uma iniciativa aí, que eu ajudava bastante meu pai na época, quando ele criou esse movimento aí. Tá abrindo aqui. Até hoje o site ficou ali arquivado. Meu pai, ele teve a ideia de criar um movimento. Por minha influência, esse movimento passou a se chamar Correndo Atrás. E a gente ia atrás dos problemas da cidade. Isso terminou em 2012. Foi quando a gente encerrou, a gente parou de fazer isso. A gente ia atrás dos problemas, a gente mostrava os problemas, mandava requerimentos, ideias para a prefeitura, para resolver esses problemas. Então, a gente mostrava o problema, denunciava o problema e ainda colocava uma proposta de solução para o problema. Que eu acho legal a gente não apenas falar dos problemas, mas buscar soluções para eles. Na vida nossa, em geral. Não apenas reclamar, mas apontar possíveis soluções. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, a gente dava
ideia sobre, por exemplo, reciclagem de lixo. Então, aqui tinha alguns projetos que, na época, meu pai montou para a questão da reciclagem do lixo na cidade. E tudo isso aqui a gente mandava para o prefeito. Aqui a gente mostrava também alguns defeitos, problemas da cidade. Então, por exemplo, questão de ruas, avenidas. Aí a gente colocava aqui, ó, o status, se foi resolvido ou não. Então, tinha coisas que a gente cobrava que eles resolviam, que a prefeitura resolvia, graças à nossa pressão. Então, eu vou abrir uma aqui, ó. Então, a gente começou a falar sobre essa questão de placas de ruas que estavam mal colocadas e tal. Então, aqui, ó, status resolvido. Por quê? Porque a gente fez o protesto, fez a manifestação, mandou para o prefeito e, na época, ele resolveu o problema. Era bem legal. É que dá trabalho fazer essas coisas, viu, gente? A gente se expõe, a gente gasta tempo, enfim. Aqui, ó, outra coisa, a gente falava do campo do Flamengo. E até então, naquela época, ó, nada resolvido. A gente fez vídeos, protestos e tal, porque o campinho estava abandonado. Até hoje não foi resolvida essa questão ali, né? A gente tem aqui o posicionamento da época da prefeitura. Enfim, o campinho ali até hoje não está legal. A gente tinha uma campanha chamada Salvem o Clubinho, que é aquele clubinho lá perto do campo do Flamengo. A gente lutou bastante por causa disso. Aqui falamos também de outras coisas, como creches e tal. Então, esse foi um movimento urbano que a gente organizou na época. Beleza? Deixa eu fechar, então, a apresentação. E eu vou dar uma outra ideia aqui, ó, mas não é da nossa cidade. Uma iniciativa que eu achei muito legal, de um grupo. Ó, eu vou passar um videozinho, é curtinho, tá? Achei muito bacana essa iniciativa. Esse pessoal notou que tinha, lá em São Paulo, tá? São Paulo, capital, que tinha muita carroça, muitos carroceiros, e as carroças feias, quebradas e tal. E eles tiveram uma ideia para melhorar o aspecto da cidade e também a vida de quem trabalhava de carroceiro ali. Vejam esse vídeo, eu achei muito interessante essa iniciativa dessas pessoas. Vamos lá, então. Bom, eu sou mundano, grafiteiro, ativista, tudo um pouco aí, mas essa minha trajetória começou lá pelos anos 2000, riscando a cidade, pichação. Não conhecia nada de grafite, não tinha amigos no meio, nada, foi uma coisa de ser humano, igual o primata vai lá e pichava a caverna, né? E eu comecei a escrever frases e tudo mais para interagir com o público. Então, um código que às vezes era de pichador, grafiteiro, eu abri o código para mais pessoas interagirem. E numa delas, eu conheci os catadores, os carroceiros, e nessa pintei a carroça do catador, vi quanto aumentou a autoestima dele, e comecei a dar voz para os catadores. Então, primeiro eu vinha com as minhas frases, isso lá em 2007, aí aos poucos comecei a pôr as frases dos catadores, mas fiz durante 5 anos sozinho, e acho que foi o meu maior erro de todos os tempos. E aí eu vi o poder da mobilização coletiva na internet. E aí que foi um sucesso, aí que a gente fez justamente o Pimpe My Carroça no Catarse, deu esse nome para acrescentar humor, e acho que o grande barato foi levar grafite, que é uma coisa, mais atraente, levar o humor, levar essa participação popular, essa coisa de ocupar as ruas e tudo mais, de um jeito interessante e inovador. Pimpe My Carroça é um
projeto desenvolvido, assim, na verdade, né, pelo Mundano, que é um grafiteiro. E a ideia dele foi, na verdade, pegar uma arte marginalizada e um trabalho marginalizado, que no caso é o trabalho do catador, e juntar isso, né? É um projeto para dar visibilidade para o catador, e principalmente para fazer a sociedade enxergá-lo da melhor forma possível, assim, porque as pessoas deem o valor que ele realmente merece, né? Afinal, ele está coletando no lixo, que às vezes você nem separa dentro da sua casa. Ele é uma pessoa que tem esse esclarecimento de saber o que serve para cada coisa, para onde destinar o lixo certo. Então, assim, o Pinta Minha Carroça é um projeto que veio para poder abrir um pouquinho mais a mente da sociedade e fazer com que as pessoas entendam qual é o real trabalho e a necessidade do catador dentro, né, da nossa comunidade, enfim. O bacana do projeto é que, além dele arrumar a estrutura física, a estrutura da carroça, que a gente não só faz grafite, às vezes as pessoas pensam, eles pintam a carroça. O pintar, se bobear, é o de menos comparado com todas as outras coisas que a gente acaba oferecendo, que é o quê? Ter um serviço de serralheria, arrumar a carroça do catador, soldar, ter um serviço de borracharia, se precisar também encher um pneu, deixar a carroça dele, né, da melhor forma possível, colocar itens de segurança. Se você quiser ajudar, você pode às vezes, pensar uma frase genial para colocar numa carroça, manda pra gente. Um desdobramento legal que a gente fez, que é super replicável, que a gente ficaria honrado de ver aí pelo Brasil, qualquer pessoa que está assistindo pode fazer, super fácil, é fazer uma vaga exclusiva para carroças. Então, para você fazer, identifique um lugar na sua cidade, onde as carroças param, um lugar central, um lugar interessante, vai lá na cara de pau mesmo, pinta o chão como você quiser, não tem um formato, você pode escrever da forma que você quiser. Aqui no caso a gente chegou até a colocar uma placa de permitido carroças, coisa simples de fazer. Faz a vaga, multiplica ela, conta pra gente e vamos ajudar eles a terem cada vez mais direito e espaço na cidade, afinal a cidade é de todos. Bom, muita gente me pergunta, por que você não desistiu, né? Era super difícil, eu ficava fazendo esse estilo, eu cansei de ver, para de pintar carroça, vai pintar tela, vai não sei o quê. E por que você faz isso? E a resposta é, pela satisfação pessoal que eu tenho de ajudar uma pessoa. O catador às vezes acha, não tenho dinheiro, não quero não pinta minha carroça. Eu falo, cara, seu pagamento é o seu sorriso, e é realmente o que me satisfaz e que me motiva. E enquanto eu estou pintando a carroça, eu estou sempre conversando com eles. E, o cara tem uma visão completamente diferente da cidade. Aprendi muito com eles, aprendo todo dia. Se hoje sou uma pessoa um pouco mais antenada, eu devo a eles e acho que a gente tem que sair da bolha e essa convivência é muito saudável. Eu achei interessante mostrar isso para vocês, porque eu achei muito criativa essa ideia, eu achei muito bacana. Enfim, eles usaram ali várias estratégias, eles começaram a pintar as carroças, eles criaram vaga para carroceiro, usaram frases legais ali para despertar a consciência das pessoas, ajudaram a tornar o ambiente da cidade mais bonito, mais alegre, enfim. Uma ação que parece ser pequena, mas que é muito interessante. E a parte final aqui dessa atividade é a seguinte: de que maneira você poderia contribuir para a resolução dos problemas da cidade? Então, a gente pode resolver tudo? Não, mas alguma coisa dá para a gente fazer. Eu gostaria, então, que na questão 4 da atividade, vocês pensassem numa ação para vocês fazerem. Tudo bem, vocês podem pensar na ação, descrevê-la aí na atividade, entregar na escola. Mas eu ficaria muito contente se algum aluno aqui tivesse uma ideia de ação e fizesse, por mais simples que seja essa ideia. Colocasse em prática. Então, se alguém quiser ir além do papel, se alguém criar um projeto, uma ação qualquer, e ser uma ação que contribua para uma melhoria da cidade em geral,
ou de pelo menos da vida de algumas pessoas da cidade, faça, tire foto, grava um vídeo e manda para mim, beleza? Se alguém fizer isso, eu gostaria que vocês até fossem para a prática, não ficassem só no papel. Então, essa foi a primeira parte da aula. Até aqui tudo ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso ir para a última parte? Tudo certo? Mandem um ok aí. Se alguém quiser comentar algo, acrescentar algo a tudo que a gente falou até aqui, fica à vontade. 10 segundinhos aí para alguém se manifestar ou pedir a palavra. Beleza. Quando a gente fala em movimentos populares urbanos, a gente não pode esquecer da história, de tocar no assunto da história desses movimentos. Aqui no Brasil, a história dos movimentos urbanos está muito ligada às favelas, à questão das favelas. Por quê? Lembram que eu falei lá no começo que um dos problemas enfrentados na nossa cidade, quando a gente fala, por exemplo, de enchente, de alagamento de alguns locais, de algumas casas e tal, em São Paulo, enfim, isso está relacionado bastante à forma como as cidades foram se desenvolvendo. Opa, tranquilo, Rafael, fique em paz. As cidades, muitas, a maioria, cresceu sem planejamento, tá? E quando a gente fala da formação das favelas, elas foram crescendo sem planejamento. Então foi uma ocupação desordenada do solo. Pensem comigo, por que as favelas se formaram? Por que as pessoas foram morar em lugares de risco geotécnico, por exemplo, risco de deslizamento, risco de enchente, de alagamento? Por que as pessoas começaram a buscar lugares desvalorizados, sem saneamento básico, sem estrutura de mobilidade urbana? Por quê? O que vocês já ouviram falar ou sabem a respeito disso? Isso. Por não terem condições financeiras, certo? Uma pessoa, ela buscaria, a princípio, pense na época que não existia favela. Tá? A pessoa, se ela tivesse uma ótima condição financeira, ela buscaria um local mais valorizado pelo mercado imobiliário. Mas por que essas pessoas não tinham condições financeiras? Quem eram essas pessoas? O que levou elas a estarem nessa situação? Por falta de inclusão social. Realmente, tem a ver com isso. Essa questão da inclusão social. Quem eram essas pessoas que começaram a formar as favelas ali? Qual era a circunstância de vida delas? Alguém tem alguma ideia a respeito? Realmente, pessoas que não estavam bem inseridas na sociedade de classes, pessoas com dificuldades financeiras e tal. Quem eram essas pessoas? Quando a gente... Eu vou dar uma adiantada porque a aula está indo para o fim. Tá? Quando a gente fala da formação das favelas, isso está muito ligado, sim, a essas questões que vocês falaram de exclusão e tal. Então, uma das coisas que aconteceram lá atrás foi que, assim, muitas pessoas moravam numa região mais central. E os governos começaram a querer reurbanizar esses centros e muitas pessoas foram expulsas do centro. E o governo não indenizou adequadamente muitas dessas pessoas. Pessoas que ficaram assim, sem eira nem beira. E começaram a procurar esses lugares mais desvalorizados, lugares ruins para se instalarem. Então começaram a ocupar morros, lugares perigosos e tal. Então uma das coisas foi isso, esse processo de gentrificação, de reurbanização de certos locais. Isso gera pessoas que ficam excluídas. Isso aconteceu na história. Depois, muita gente veio do Nordeste também para São Paulo, Rio de Janeiro, procurando emprego, melhores condições. E muitas pessoas acabaram também ocupando esses lugares mais baratos, lugares mais desvalorizados. Tem toda essa questão da exclusão pós-escravidão.
Enfim, tudo isso foi contribuindo. E a ausência de políticas públicas adequadas. Tá? Então, o governo não dava assistência necessária, enfim, não corrigia alguns exageros, desigualdades que haviam ali. As favelas se formaram e, dentro das favelas, muitos movimentos urbanos foram crescendo, foram se desenvolvendo. Então, por exemplo, entre 1940 e 1950, surgiram por aí vários comitês democráticos populares, ligados a sociedades de bairro, sabe? Grupos de bairro que se reúnem para discutir os problemas do bairro, da cidade, e aí foram formando esses comitês democráticos populares que foram muito importantes aí na história das reivindicações urbanas. Durante o período, elas se tornaram um centro de debates, tá? Ali a gente vai ver as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que abriu um espaço para que, inclusive, outros movimentos se reunissem ali dentro para debater os problemas da cidade, para organizar estratégias de luta, tá? Então, dentro dessas comunidades eclesiais de base, as SEBs, espaço aberto pela Igreja Católica, acontecia muita discussão sobre os problemas da cidade, os problemas do bairro, as dificuldades enfrentadas pelos bairros, pelas pessoas, questões de saneamento, questões de exclusão e por aí vai. E isso tudo se deu muito dentro do ambiente das favelas, que até hoje a gente percebe que a grande parte sofre com essa questão da falta de estrutura, né? Falta de saneamento básico, de uma estrutura adequada. Também, gente, aconteceu uma coisa muito séria ao longo do tempo. Alguns governos tiveram a ideia de remover as favelas, acabar com as favelas. Então, começaram a criar conjuntos habitacionais. Agora você vai sair da favela e vai morar num lugar, nas casinhas ali, essas casinhas assim, todas iguais e tal, esses conjuntos habitacionais. Só que aí a gente para pensar, né? Muita gente não quer mais sair dali da sua comunidade, por quê? Porque já criou um vínculo, já criou raiz, já tem uma cultura, tem uma história ali dentro, já tem vínculos profundos e não é simplesmente o governo sair por aí removendo as pessoas, vamos sair daqui e vai para outro lugar. Não é assim que as coisas funcionam. Então isso aí também gerou muito debate ao longo da história. A partir de 1985, cresceu bastante um debate acerca da exclusão social. Tá? Então, o discurso político, após a reabertura democrática, ele começou a tratar mais desse tema, exclusão social. Tema que é muito debatido até hoje e não foi resolvido ainda. Bom, então eu fiz questão de mostrar isso para vocês, que a favela ela teve essa importância, um local de contradições, de dificuldades, onde também surgiram muitos movimentos urbanos, muitos debates a respeito dessas questões urbanas. Beleza? E tá aí. A gente vive em cidade, a gente não pode ignorar as questões da cidade, porque nós estamos nela, nossa família está na cidade, nós todos temos direito à cidade, nós todos temos direito a saneamento básico, a condições mínimas, direito à moradia, direito a escolas que funcionem bem, direito a hospitais que funcionem bem, direito a ruas bem cuidadas, até porque o Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos no mundo, tá? E nosso IDH, nosso Índice de Desenvolvimento Humano, não é dos mais altos. Então, tipo assim, o governo brasileiro, quando eu falo governo, eu falo geral, tá bom? Todo o sistema político brasileiro. Ele recebe muito dinheiro da população e devolve pouco retorno para as pessoas. Tá? E esse pouco retorno ocasiona em hospitais que não têm capacidade para atender a todos, escolas com estrutura precária, ruas esburacadas, pessoas que ainda não têm moradia adequada, pessoas que ainda não desfrutam de saneamento básico. Então, os problemas estão aí, as contradições estão aí, e nós estamos no meio disso tudo. O que fazer? Então, a gente tem que, no mínimo, pensar a respeito.
Por isso que a última atividade que eu dei ali, a questão 4 é o que você pode fazer, o que você pode criar de ideia, de movimento, de projeto para tentar melhorar. Como pessoa, nós não precisamos ser políticos para resolver problemas. O exemplo do cara lá da carroça, ele não é político. Pelo menos não era até aquela época, né? Não sei, não ouvi mais a respeito. Eram pessoas comuns que se juntaram, se movimentaram e fizeram algo de relevante. É isso aí. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Deu para entender a aula? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer alguma informação extra? Alguma coisa? Tudo certo? Então é isso aí, gente. Agora vocês vão ter outra aula, se eu não me engano, né? E eu já vou desligar aqui para o próximo professor se arrumar. Falou? Um forte abraço, então. Muito obrigado pela participação. E até a próxima, meus queridos. Valeu.